Muita gente pergunta por que existem tantas igrejas evangélicas diferentes com nomes tão diferentes. Para explicar de uma forma bem didática, eu fiz esse vídeo, montando uma igreja como se fosse um sanduíche da Subway. Quando você vai a uma Subway, você escolhe o pão, depois você escolhe o recheio e vai escolhendo os ingredientes. Para você entender como que é o processo de organizar uma igreja evangélica, eu vou usar isso de exemplo. Então vamos olhar lá no quadro o número 1, Doutrinas Fundamentais. Quando você vai em uma Subway, você já decidiu que você vai comer um sanduíche e não uma pizza ou outra refeição. Para você ter uma igreja evangélica, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, acreditar na Bíblia como revelação divina, como um livro sagrado, acreditar que Jesus é uma divindade, acreditar que você pode se comunicar com essa divindade através da oração, acreditar que a vida continua depois da morte, inclusive que haverá um juízo que vai definir o seu destino, e o principal, acreditar na salvação pela fé. Ou seja, o que define uma igreja evangélica de uma igreja católica ou do espiritismo é você acreditar que o que vai definir o seu destino depois da morte é se você acredita, tem fé, crê em Jesus ou não. Na Igreja Católica e no Espiritismo, isso está acompanhado com a prática de boas obras. Para ser uma igreja evangélica, você acredita que as boas obras são consequência, mas a salvação é exclusivamente pela fé. Definido isso, nós vamos para o número 2. Aqui é como se você fosse então escolher o seu pão, que são as doutrinas polêmicas. É principalmente por causa dessas doutrinas que surgem igrejas diferentes. Primeiro, a questão da predestinação. Então, algumas igrejas acreditam que é Deus quem escolhe quem vai ser salvo ou não. Outras igrejas acreditam na predestinação, que a pessoa é que decide. Mesmo assim, aliás, no livre-arbítrio, que é a pessoa que decide se ela vai para o céu ou para o inferno, se ela quer a salvação ou não. E assim mesmo tem uma diferença. Porque existem igrejas que acreditam que a iniciativa é de Deus e a pessoa decide se ela vai responder sim ou não, e outras igrejas acreditam que, inclusive, a própria pessoa é que pode tomar a iniciativa de escolher buscar a Deus e ir para o céu. A Trindade, que é uma palavra que não aparece na Bíblia, mas algumas igrejas acreditam que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e outras acreditam que existe Deus Pai e que Jesus ele é uma criação do Deus Pai, não ele é eterno, junto com o Deus Pai, como são as igrejas que acreditam na Trindade. O batismo, então, igrejas que acreditam se o batismo é por imersão, quando a pessoa é mergulhada, ou aspersão, quando joga água na cabeça. Da mesma forma, se uma criança pode ser batizada ou somente adultos. A questão do milênio, se Jesus vai voltar e o milênio na Bíblia é simbólico ou se ele é literal, vai ter um governo de 1000 anos com a presença física de Jesus, e se Jesus vai voltar antes do milênio, ou também existe uma outra doutrina que é o pós-milenismo, que Jesus voltaria depois de um milênio, em que a igreja teria, que o mundo seria governado pelo Espírito Santo. Mas enfim, isso aí daria outro vídeo, são questões bem complicadas. O sábado, se a igreja deve guardar o domingo ou sábado. A questão da salvação, tem igrejas que acreditam que uma pessoa pode se converter, ser salva, depois desviar e perder a salvação. Outras igrejas acreditam que uma vez que a pessoa seja salva, ela é salva para sempre. E aí entram as mais polêmicas de todas. O batismo no Espírito Santo, que é o seguinte: a pessoa ela é batizada no Espírito Santo quando ela se converte, ou é uma experiência posterior? Então, eu circulei de verde as doutrinas que caracterizam o que é uma igreja pentecostal. É uma igreja que acredita que o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência e que ele se manifesta pelo dom de línguas. Então, a igreja pentecostal acredita que dom de línguas na Bíblia é falar línguas estranhas. E outras igrejas dizem que o dom de línguas na Bíblia é a capacidade de falar idiomas diferentes. Tem o dom de curas também. Toda igreja evangélica acredita que Deus tem poder de curar uma pessoa de forma sobrenatural,
por milagre. Mas algumas igrejas dão ênfase nisso. É como se você, para ver o poder de Deus operando, necessariamente você tem que ver esses milagres. E os pentecostais também, eles acreditam que Deus pode se revelar por meio de profecias, por exemplo, uma pessoa ter uma visão sobre a vida de outra pessoa. Enquanto algumas igrejas acreditam que tudo que Deus tinha para revelar já foi revelado na Bíblia. Então, geralmente, quem acredita no batismo no Espírito Santo como uma segunda experiência depois da conversão, que é manifesta no dom de línguas, que é falar línguas estranhas, enfatiza o dom de curas e acredita em revelações, em profecias, essas são caracterizadas como igrejas pentecostais. E aí o estudo dessas doutrinas que é a teologia. Por isso lá em cima você vê teologia, ou seja, como essas igrejas pegam a Bíblia e estudam a Bíblia para mostrar que a doutrina que elas escolheram, aquilo que elas acreditam, é o que está correto na Bíblia. E é isso que é o interessante, é que todas as igrejas, através da sua teologia, ou seja, do estudo que ela faz da Bíblia, ela prova que a interpretação dela, a doutrina dela é que é a correta. Aí nós vamos para o 3, né? Você escolheu o pão, agora você vai escolher o recheio, que é a administração. Aquela igreja local, aquele prédio ali no bairro, na esquina, como que ela vai ser administrada? É o pastor quem vai mandar, porque ele é escolhido de Deus, ele que tem que dar a palavra sobre as decisões. É um conselho, um grupo de pessoas mais velhas ou mais influentes que é eleita para administrar a igreja, que é chamada de presbitério, ou é toda a congregação se reúne e toma decisões como se fosse uma assembleia de condomínio. E depois, essa igreja ali, local, aquela igrejinha, aquele prédio na esquina, ela pode ou se ligar a outras em outros lugares do mundo ou não. Quando ela se liga a outras igrejas, isso é chamado de denominação. E aí você tem algumas formas de administrar esse conjunto de igrejas locais que formam uma denominação. Algumas não são ligadas a nenhuma outra. Nesse caso, elas são totalmente autônomas ou independentes. Outras, elas se ligam, elas têm autonomia, a igreja local tem autonomia, mas elas se unem por meio de cooperação. Essa cooperação pode ser uma associação, pode ser um sínodo ou pode ser uma convenção, que é a mais comum. Por exemplo, a Igreja Batista e a Assembleia de Deus. Elas se unem porque elas têm pontos em comum, mas uma não pode interferir na outra. E você tem a episcopal, que é quando um bispo, o episcopos, o bispo em grego, ele administra uma região e geralmente ele responde para um chefe maior, que é o chefe daquela denominação toda, que é o caso mais famoso da igreja anglicana, que tem bispos no mundo todo e eles respondem ao rei ou rainha da Inglaterra. Agora, não confunda que algumas igrejas chamam independentes, mas elas não querem necessariamente significar que elas são autônomas. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana Independente, ela é uma denominação com várias igrejas que têm esse nome e elas são ligadas pelo Supremo Concílio, que é uma espécie de sínodo. Ou a Igreja Batista Independente, que tem várias e forma uma convenção. Então, não necessariamente que o termo independente é sinônimo de autônomo, ok? Aí você vai para o ponto 4, que é a liturgia, que é mais ou menos como se fosse agora a vez de você escolher o molho. Geralmente, essa liturgia ela é dividida em tradicional ou renovada. Liturgia é como o culto é feito, é celebrado. Então, quando ela é tradicional, geralmente ela não aceita que as pessoas batam palma, ela enfatiza órgão, piano, ela canta aqueles hinos mais antigos que geralmente estão em um livrinho chamado Inário. E a renovada geralmente é aquela que aceita bater palma, é aquela que aceita músicas mais novas. E você tem hoje uma maioria que mistura alguns aspectos. Então ela canta um hino antigo ao som de instrumentos contemporâneos, por exemplo. E aí, por fim, a gente chega lá no 5, que são os costumes. Então, algumas igrejas não permitem que a mulher corte o cabelo ou tem que usar véu, como a Congregação Cristã do Brasil. Outras igrejas dizem que a mulher deve usar saia e não calça, como a Adventista.
ou que a mulher não pode usar joias. Algumas igrejas, por exemplo, são mais criteriosas para formar os seus pastores, eles precisam fazer um curso de teologia em um seminário. Outros são menos criteriosos, qualquer pessoa que tem certa liderança e influência já é chamada de pastor. Tem algumas igrejas que batem na sua porta no sábado ou no domingo de manhã para fazer uma visita, para evangelizar, como a Testemunho de Jeová. Então aí já seria questão de costume, ok? Então é isso, é como se você fosse uma samba e o ponto 1 não está em discussão. Se você mexer ali no ponto 1, você não está tratando de igreja evangélica, você vai tratar de outra religião. Mas se você fecha com o item 1, aí no item 2 você escolhe a sua posição, que tem a ver com doutrinas, e aí você vai justificá-las na Bíblia, isso vai ser a teologia, o estudo dessas justificativas. É claro que não é só isso, o vídeo é para simplificar, para ficar didático. No terceiro, você vai escolher como a igreja vai ser administrada. No quarto, você vai escolher como vai ser a liturgia do culto. E no 5, quais serão os costumes. E aí você tem uma igreja e, para fechar, então, você escolhe um nome que enfatiza algum aspecto. Por exemplo, quando você diz uma igreja batista, você está enfatizando que ela é uma igreja que acredita no batismo por imersão. Isso acontece geralmente porque quando essas igrejas surgiram, elas surgiram de alguma discussão em torno de um ponto. E aí, para enfatizar aquela discussão, ela levou aquele nome. Porque geralmente o nome das igrejas e dos movimentos religiosos são dados pelos inimigos. Então imagina que você tem uma igreja episcopal que tem um bispo. E um grupo rompe com essa igreja porque ele fala: nós não concordamos que a igreja seja administrada por um bispo. Ela tem que ser administrada por um conselho, por um presbitério. Então as pessoas vão chamá-los, aqueles ali são os presbiterianos. E aí isso pega e vira o nome da igreja. Mas naquele aspecto está falando da administração. Por isso esse quadro, para ficar didático. Se você gostou desse vídeo, curta para ajudar o canal. Se inscreva no canal para receber notificações. Entre e assista vídeos antigos, porque tem muito conteúdo bacana aqui no canal do Professor João Neto. Deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.